Vivenciar o despertar da consciência. O tema de hoje é viagem no tempo. Remontando-se à origem da vida nos seus mais remotos passos, encontra-se a presença do psiquismo originado em Deus, aglutinando moléculas e estabelecendo a ordem que se consubstanciou na realidade do ser pensante. Etapa a etapa, através dos valores, através dos reinos, essa consciência embrionária desdobrou os germes da lucidez latente, até ganhar o discernimento vasto e planificador. À medida que a complexidade de valores se torna unificada na sua atualidade, surgem, no comportamento do indivíduo, por atavismo das experiências anteriores, os conflitos e os distúrbios que respondem na área psicológica pelos muitos problemas que o afligem. Faz então indispensável adquirir o conhecimento de si, aprofundamento da busca da sua realidade, deslindando os complicados mecanismos viciosos que impedem a marcha ascensional e não o levam à realização total. Somente através de um grande empenho da vontade, possível olhar para dentro e pesquisar as possibilidades disponíveis para melhor identificar o que fazer, quando e como realizá-lo. Trata-se essa tarefa de um desafio que exige intenção lúcida até criar o hábito de interiorização, partindo da reflexão para um mergulho no oceano de si, daí retirando as pérolas preciosas da harmonia e da plenitude, indispensáveis à vivência real do ser pensante. Adquirir a consciência plena da finalidade da existência na Terra constitui a meta máxima da luta inteligente do ser. O reino da luz é interno, sendo imperioso penetrá-lo para que as trevas da ignorância não predominem, densas e perturbadoras. Os olhos espirituais, a mente lúcida, são a chama que desce ao abismo da individualidade para iluminar os meandros sombrios das experiências passadas, que deixaram marcas psicológicas profundas, ora, ressumando-se da forma negativa no comportamento do ser. Do livro Autodescobrimento, Joana de Ângeles. Sejamos todos bem-vindos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre em nossas vidas. O nosso tema desse ano é viagens no tempo. Para quem não me conhece, eu sou um viajante do tempo. Quem me representa nesse momento é Sebastião Camargo. Não sou daqui, mas aqui estou, para ver onde chegaremos até o final do nosso evento. Vamos dar as diretrizes gerais hoje e amanhã as 3 etapas bem delineadas. Primeiro, se quisermos solucionar alguma coisa hoje, a gente busca as diretrizes num futuro, no vir a ser. Como Joana de Ângeles coloca, de lá eu trago as pérolas para enfrentar aquilo que eu não estou conseguindo resolver. Então, após essa viagem para o futuro, para o âmago da minha consciência, aí eu volto ao passado. Então, a segunda etapa vai ser de volta ao passado. E depois, o eterno presente, porque só existe um instante. O agora. Então, nós tivemos muitas experiências como laboratórios esses dias, e uma das mais belas
foi esta de avançar no tempo e depois voltar no passado e reprogramar uma situação que era bem complexa, de uma vida que estava findando-se e agora ela está totalmente recuperada para recomeçar outra vez. E a isso chamamos reencarnar sem precisar morrer. Muitos nem desencarnam, porque estão mortos para a realidade do ser pensante. E como eu sempre busco na doutrina dos espíritos as bases fundamentais para a fala, não poderíamos deixar de fora não quem criou a doutrina, porque ela é eterna, conforme Allan Kardec anota na questão 145 da obra O Livro dos Espíritos. Para Viana de Carvalho, por intermédio de Divaldo Pereira Franco, e também com Joana de Ângeles, o Espiritismo é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência. Então, o que é que ficou fora? Nada. Por isso que ele está sempre um passo adiante da filosofia acadêmica, porque é uma filosofia transcendente. Sempre um passo adiante da ciência acadêmica, porque é uma ciência imanente. E como moral cristã, também. Porque o verdadeiro espírita, qualquer um pode reconhecê-lo pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações, para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Conscientes de que na obra nem céu e nem inferno, porque é o nome original da obra que se chama O Céu e o Inferno, Kardec quis nos mostrar que não existe esses dois lugares, nem o céu e nem o inferno como lugares. Agora, como estados de consciência, sim. O meu céu é a minha superconsciência, o reino de Deus em mim. E o meu inferno, onde estão os meus tormentos, é o meu inconsciente. Quem está na gerência do meu perispírito e do meu corpo físico é a subconsciência que obedece à superconsciência. E eu estou no consciente, às vezes não sei nem o que é subconsciente, nem o que é perispírito e às vezes nem o funcionamento do corpo. E não sabendo me conduzir, morro de sede à beira do poço. Porque o Kardec anotou direitinho a psicografia de Camille Flammarion, psicografando ele próprio, porque ele fora, em etapa passada, segundo Kardec, Galileu. E a mensagem é de Galileu. E outra personagem que ele psicografa dele próprio é Kahneman. E está anotado no item 27 do capítulo 2 da obra A Gênese, que o homem é um pequeno mundo. E coloca pequeno nisso, em relação ao espírito que tem quase a idade do universo, segundo Joana de Ângeles. E o diretor desse pequeno mundo, que é o homem, a personalidade, o ser encarnado, é o espírito. O princípio dirigido do espírito é o corpo. Foi ele que o criou. Que representa para ele a sua criação, da qual ele seria o Deus. Seria, não, ele é o Deus do próprio corpo, segundo Kardec. E ele deixa claro, não se perturbe com os animais, fique tranquilos. Ele deixa claro que o menor movimento de uma célula no corpo, o espírito sabe. Se nós falamos de boca cheia, eu sou o espírito encarnado, por que eu não sei o que é uma célula do corpo, como ela funciona? Você sabe? Eu estou tentando aprender a criar um átomo. Já estou quase lá. Kardec fala que eu posso, está no Livro dos Médiuns.
do item 123 ao 126 ao 131. E não só criar um átomo, juntá-los na fusão e transformá-lo em medicamento ou em alimento. Já pensou viver só da própria criação? Criar o próprio alimento? Então, quando nós percebemos que quem está encarnado é uma diminuta fração, no dizer de Kardec, de Leon Denis na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Gabriel Delane na obra Alma Imortal e Evolução Anímica, no dizer de Ernesto Bozano no Objetivo da Vida, e de vários outros autores como Joana de Ângeles, que o que está encarnado é só um ponto de autoconsciência pura. Ou vários outros como Miramês, o espírito é um todo indivisível, mas é também a mínima parte que está encarnada para aprender a gerenciar o corpo, que nós chamamos de alma. E sabemos que o corpo está na dimensão do espaço, o perispírito na linha do tempo e o espírito, a consciência, na eternidade. Então, quando Kardec, no Livro dos Espíritos, afasta a alma do seu corpo, isso está anotado na questão 455, e ao sair do corpo ela olha para um lado, vê o seu espírito. Ela não disse, ele não anotou, me vejo como espírito. Ela vê o seu espírito, o outro lado, o seu corpo, e dois laços, dois perispíritos, para alguém que pensa que é só um. Um que liga a alma ao corpo, que é construído na velocidade de um relâmpago, na velocidade da luz do nosso sistema. Porque para Leon Denis existem sistemas solares cuja luz do Sol, do astro-rei, não é 300 mil quilômetros por segundo que ela viaja, mas sim 420 mil quilômetros por segundo para um Sol de sexta grandeza e o nosso é de sétima. Agora imagina o de primeira grandeza. Até aqui tudo bem? O que eu estava falando mesmo? O laço perispiritual que liga a alma ao espírito é indestrutível, porque ela é uma fração do. E quando ela afasta do corpo e olha o corpo com os olhos de quem o construiu, ela vê o interior das células. Ainda pensa que Superman é o único que tem olho raio-x. E é uma cena encantadora. Quando eu falo de células, eu estou dentro dela em tempo real. Se eu falar de molécula, eu estou lá em tempo real interagindo. E a maioria das informações, porque eu não fui na escola acadêmica, eu nunca estudei química, física, biologia, anatomia, fisiologia. Eu estudei espiritismo somente nesta encarnação. E foi a resposta que dei ao Dr. Sérgio Felipe de Oliveira quando foi em Três Lagoas em 1995. Quando ele perguntou para os estudiosos quantas dimensões já foram descobertas. Já que ninguém respondeu, olhei para o lado, 11. Onde você estudou? Na doutrina dos espíritos. Se não existe no plano físico, existem os livros originais. Por exemplo, quem estudou a obra Nosso Lar? Ela só tem 30% do seu conteúdo que nós conhecemos. Onde está os 70%? Quem estudou os Mensageiros? Ela só tem 20% do seu conteúdo original que veio para a Terra. O livro Despertar da Consciência, no original, ele tem 23.743 páginas. E nós só trouxemos 400 e poucas páginas do primeiro, na realidade 380 e poucas, e 639 no segundo. Então, quando nós entendemos essa múltipla
realidade ou a multidimensionalidade do espírito e soubermos viajar dentro dos seus próprios dinamismos, torna-se fácil resolver qualquer situação. Eu poderia citar N casos, mas hoje não vou citar nenhum das possibilidades de resolver situações. De curas instantâneas, porque era tudo que o Kardec queria provar que existia. E nós sabemos que ele começou estudando astronomia, ele queria entender o cosmos. Não sei se ele viu que era muito para a cabeça dele, porque as dimensões não são 11, são infinitas. Hoje a ciência admite que se não estudar 50 dimensões, não entendem, para quem as estuda, os átomos do sistema periódico, que em parte compõe o nosso corpo. E quando falamos dessas realidades no meio espírita, que às vezes nem leem o que Kardec deixou anotado e fala que estuda o Kardec. Se leram, sabe que na Revista Espírita de 1864, no mês de fevereiro, foi anotado num artigo que todo o energismo do corpo se renova em 2 meses. Todos os átomos. Uma pessoa que viveu 80 anos já animou 450 corpos em média, estragou todos e está devendo para a natureza, porque o atual também está doentinho. Mas Camille Flammarion aprofunda, por ser um astrônomo, e comprova, e fica registrado na obra A Morte e o Seu Mistério, no volume 1, que todo o energismo se renova em alguns dias. Em média, 20 dias. E por que não saramos? Deus criou doenças? Jesus adoeceu? Ele curou alguém? Ou sempre afirmou a sua fé? Ele sabia o que você era, sabia da sua essência, ele só ativava a sua essência. Satya Sai Baba, o Crispim vai falar dele, ele esteve com ele. Se ele chegasse próximo de você e você realmente quisesse, ele entrava no seu âmago e trazia a sua essência para fora, num relance. Um dos casos que me encantou não foi dele fabricar um relógio com a mão, como se pegasse do nada um relógio de ouro maciço. E muitas coisas, não é isso que mais me encantou. Foi um moço que veio de um país distante, que levou quase uma semana para chegar até ele, que a esposa estava doentinha. Ele fez o medicamento, que ele fazia na hora, a cinza Vibhuti, que curava qualquer coisa, dependendo do mérito, da fé e da participação na cura do próprio paciente. Não sei se ele fez algo diferenciado para ela, que estava em fase terminal. Falou, está pronto, agora leve o mais rápido que puder, porque ela está... Falou, mas como? Eu gastei quase uma semana para chegar aqui. Ele só fez assim, abriu um portal da onde ele estava, saiu dentro da sala do moço. A mulher estava deitada no sofá. Como? É o Doutor Estranho? Ou aquilo é fantasia? Todos os filmes nasceram de algum lugar. Para vários espíritos, a começar por Miramês, por Ramatiz e outros, ninguém tira alguma coisa do nada, porque ele não existe. E não existe ficção em tempo algum. O filme, O Confronto, com Jet Li, ele fala de 125 dimensões nas quais ele existia. E vai mostrando. E no extra, ou nos extras lá do filme, ele dá um depoimento dizendo: o que o meu pai dizia-me há muito tempo, como ficção, hoje é realidade.
E o que nós estamos dizendo agora para vocês como ficção, amanhã será realidade. Então, quando nós entendemos o que realmente somos e o poder que temos, porque se acreditamos que tudo cresce, tudo evolui. O roteiro começou na questão 540, falando desta possibilidade, no Livro dos Espíritos, que é o maior tratado de física quântica que conhecemos, segundo Joana de Ângeles e Viana de Carvalho. Se o arcanjo de hoje começou por ser um átomo primitivo, que é a menor partícula que existe no cosmos, que chamamos de espírito, com E minúsculo, o que somos, afinal? Porque somente uma célula sanguínea, a menor célula, a mais simples do nosso corpo, com exceção do espermatozoide, que é menor do que ela. Não sei como aquela coisica tão miudinha consegue fecundar a maior célula do corpo, que é o ovócito. Ela não tem núcleo e tem mais de 2 bilhões e 800 milhões de moléculas. E a ciência que autorizou antes era 280 milhões. Eles falaram que tudo que eles estudaram até anos atrás tem que multiplicar por 10. Isso saiu menos de 2 anos. Cada célula tem a sua consciência e dentro dela cada molécula tem a sua. Só que a consciência da célula está numa dimensão aqui. A consciência da molécula está numa dimensão paralela abaixo e vive dentro da. E os milhares de átomos que vivem dentro de cada molécula está num degrau também inferior. Dentro da molécula, só aí teria 3 dimensões. Aí você imagina o átomo, o energismo que nós chamamos de nêutron, é uma dimensão. O próton está no mesmo núcleo, aparentemente ocupando o mesmo espaço, mas noutra dimensão consciencial. O elétron noutra dimensão, mais aquém, e o fóton que dele nasce forma um cinturão em torno do próprio átomo e nós chamamos de a consciência do átomo, conforme a doutora Alice Bailey, na obra A Consciência do Átomo. E a ciência acadêmica flagrou 4 fótons em 4 dimensões diferentes. Inicialmente, é como se eles estivessem cada um vivendo a sua vida. Mas olhando mais detidamente, percebe que eles estavam enamorando entre si. O primeiro com a 3ª dimensão, o segundo com a 4ª. E depois, não sei se era alguém pulando a cerca, mas perceberam que todos eles se relacionavam. Não era um triângulo amoroso, mas nenhum. Todos ali, ninguém era de ninguém. Eles se interagiam e permutavam energias. Porque o nosso corpo biológico já mapeamos mais de 80 dimensões das 380 dimensões catalogadas para um estudo profundo na espiritualidade. E quando acontece uma enfermidade, como nós sabemos, no corpo físico, sabendo que ele é um amontoado de átomo, e se uma simples molécula de grafite, de carvão, conforme está no Livro dos Médiuns com Kardec, eu não preciso tirar nem colocar átomos. Eu só mudo a conformação, ela vira diamante. Será que não dá para mudar um pouquinho na estrutura molecular do corpo? E de um corpo doentinho ele virar corpo saudável, quase instantaneamente? É possível, porque nós temos visto casos que assombram qualquer um.
da coisa acontecer da noite para o dia, porque se uma simples lagartixa constrói um rabo novo em pouco mais de uma semana, se o espírito parar, ou a alma parar de perturbar o corpo, conforme está na obra Mecanismo da Mediunidade com André Luiz, o corpo sara. O pensamento parou de perturbar os íons psíquicos responsáveis pela vida no corpo, eles se harmonizam, se alinham e voltam ao estado de saúde perene. Então, a nossa proposta é entender o que é o espírito, mas não só isso, fazer exercícios e quem tiver coragem, porque essa é uma das propostas, que é a primeira etapa de amanhã, que está num dado momento do texto. Então, trata-se essa tarefa de um desafio que exige intenção lúcida, até criar o hábito de interiorização, partindo da reflexão para o mergulho no oceano do si, do espírito, daí retirando as pérolas preciosas da harmonia e da plenitude, indispensáveis à vivência real de ser pensante. Então, adquirir a consciência plena da finalidade da existência na Terra constitui a meta máxima da luta inteligente do ser. Então, essa é a proposta da nossa primeira etapa. E como nós estamos fazendo a propaganda, né, Crispim, das próximas etapas, a segunda etapa, o que pretendemos apresentar para vocês. Progressão para o futuro. Joana de Ângeles, para quem não a conhece, é um dos espíritos que participou da codificação com Allan Kardec, à época usando o pseudônimo de Espírito Amigo, com 2 mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo: a paciência e dar-se-á àquele que tem. Para onde se projete o pensamento, haverá existência deste momento. Evoque-se o passado ou avance-se no futuro. E é isso que aprendemos. Já que a casa por onde começamos esses estudos leva o nome desse espírito. E o mínimo que podemos fazer quando fundamos uma obra com o nome de um espírito é estudar a sua obra para não passar a vergonha que eu passei quando o jornalista perguntou no dia da inauguração da casa quem é Joana de Ângeles. E eu não sabia. Achava bonito o nome. Então amanhã a etapa será essa. Não vou entregar o resto do ouro aqui. Depois, de volta ao passado. E aqui nós vamos, por ser a doutrina dos Espíritos, e a obra foi validada por nada menos do que Emmanuel e Chico Xavier, dizendo que a obra A Grande Síntese é o Evangelho da ciência, com a capacidade de renovar todas as bases da filosofia e da religião e restaurar o messianato do Cristo em todo o planeta Terra. E noutra obra do mesmo Espírito, ele, além de nos convidar ao exame de consciência, essa introspecção para saber para onde eu quero viajar, num dado momento ele vai dizer assim: é um fenômeno analisável em suas causas. Vamos supor que você esteja com câncer em fase terminal, que é um caso que nós pegamos do abdômen praticamente inteiro foi tomado. O inchaço tamanho como se a pessoa tivesse com a gravidez, já tinha passado das 40 semanas e parece que tinha 3 crianças. O próprio médico que a examinou suspeitou de imediato do câncer avançadíssimo. Ela também sabia que era,
E após fazer esse processo, como que vira tudo água, da noite para o dia? Porque interna, para fazer tomografia, e na tomografia só mostrou água no corpo. Tirou mais de 8 litros de água e não tinha uma infecção. Volta para casa, sem o inchaço, sem nada daquilo, mas vomitando tudo que comia. Além de dizer que ela tinha que fazer as pazes com o alimento, porque ela voltou um outro ser. E agora reclama da sopa do hospital? Então, já que você reclama de um dos nossos irmãos, nenhum de nós trabalharemos para você. E o corpo não aceitava nenhum. E foi um fenômeno que nós levamos ela nas causas, corrigiu o novo desenvolvimento e controlando os movimentos, quando ela volta e ela participou de tudo e trouxe em tempo real as informações, quando volta para o corpo estava totalmente curada. Como? É o testemunho dela, comendo até, não sei se é pedra derretida, ela já comeu, mas sopa de pedra, você já viu, né? Dá para... A gente põe a pedra dentro lá dos legumes, né? Você já sabe. Essa pessoa mesmo não fez quase nada, mas tinha méritos e nós tínhamos uma dívida com ela, porque quando tivemos um câncer na mandíbula, ela que fez a maioria das sopinhas. Quando a gente íamos no restaurante, direcionada, com extremo amor. E um peixe que eu e a Vilma gostávamos de comer, agora que nós descobrimos que foi ela que criou a receita também. Ela entra na cozinha, pode até ter um livro de receita, ela não faz nenhuma igual. Vai vindo e ela vai inventando, tanto que não adianta pedir para ela uma receita, porque nasce na hora. Então não é somente um processo de regressão, de projeção também. Porque um psicólogo americano que fazia regressão, não lembro se é Brian Weiss, ele sempre fazia regressão, mas a moça estava com câncer em fase terminal. E ele programa a regressão para ver quais seriam as causas. E ela se vê brincando com seus netos. Só que com um detalhe, ela era solteira. Então ela não foi para o passado, ela foi para o futuro. E já que ela voltou com essa informação, então eu não vou morrer. E resolveu viver e sarou. Então quem levou ela para o futuro? O espírito? Eu sempre fico conjecturando, imaginando de onde Jesus veio. Ele falou que só desce quem subiu. Ele veio do Cristo, porque Jesus é um personagem, o Cristo é o governador supremo do planeta Terra, conforme Carlos Torres Pastorino em Sabedoria do Evangelho. E vários outros espíritos também, como Ramatiz, no Sublime Peregrino, e várias outras obras. Então Jesus é como se fosse nós, a alma que está encarnada. E o Cristo é o governador supremo do planeta Terra. E o Pai com que ele conversava era esse Cristo, não era o Deus cósmico. Nada contra. Eu estou aqui cuidando dos negócios de meu Pai. Eu só faço a vontade dele. E nós queremos ter livre-arbítrio, não queremos? Nós temos o direito de escolher somente o bem, somente a verdade, que é mãe da liberdade e da caridade também. Então esse é um propósito. E depois, com Joana de Ângeles, o eterno presente. A lição de sua obra, que na realidade chama-se Jesus e Vida, nós tiramos um trechinho para o início.
E o capítulo Sempre Agora. E dentre outras facetas que nós vamos mostrar, aquilo que eu mostrei agora há pouco. Então, em uma análise profunda, portanto, o tempo é agora. Sempre este momento que se defronta no corpo ou fora da argamassa celular. Você é que vai escolher. E assim considerando, é a atitude injustificável lamentar-se do passado. Nele fixado, ou fixando-se, ao atormentar-se pelo futuro em clima de ansiedade perturbadora e desnecessária. Porque ela mesma afirma que o hoje bem vivido naturalmente recompõe ou reconstrói o ontem e constrói o amanhã. Porque o amanhã existe. Lá em Nova York tem um restaurante brasileiro. Amanhã, feijoada de graça para todo mundo. Aí no outro dia todo mundo lá com um caldeirão. Então, o que vocês vieram fazer aqui? Ontem nós viemos aqui, disse que amanhã tinha feijoada, mas hoje não é amanhã. Sério. Então nunca ganharam a feijoada. Mas já que estavam lá, levavam alguma coisa, né? Porque vieram com fome, né? Criaram a expectativa. Para onde se projete o pensamento, se eu sei quem sou, não adianta querer resolver uma situação que está me afligindo sem o conhecimento adequado. Porque é fácil você buscar a solução para a edificação, ou harmonização, ou reorganização de um átomo na consciência da molécula que um dia foi átomo. Ou na reordenação desta molécula na consciência da célula que um dia foi molécula. Por isso que Jesus disse-nos, entre outras coisas, eu estou em vós, vós em mim. Eu no Pai, Ele em mim. Ou eu estou enlouquecendo, ou Kardec enlouqueceu antes de mim. Porque foi ele que anotou no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 24 do capítulo 4, que o corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito. Ou seja, todos os elementos do corpo, nenhuma das ovelhinhas vai se perder. Todas vão transformar-se em perispírito. E o perispírito, para Kardec, é a alma evoluindo, a alma que está sendo fabricada na visão de Ernesto Bozano. Então, quando entendemos essas realidades e temos consciência que Deus é a suprema sabedoria, que nada acontece sem a sua permissão, como eu posso dizer que Ele está sendo injusto comigo se a lei é perfeita? Como eu posso dizer que Ele esqueceu de mim se Ele é onipresente? Ele está ali na cena, comigo e em todas as cenas. Como eu posso dizer que não é possível se Ele é a onipotência e tudo posso naquele que me fortalece? Se eu sou Deusinho também. Expirem com suavidade. E cada um, nesse presente, imagine o vir a ser. O que seria ideal para uma vida plena, saudável e feliz? E tire da cabeça que nada vem de grátis. Sou eu o autor do meu destino, o construtor da minha realidade. São as minhas atitudes no hoje que reorganiza o ontem e vai construindo esta essência consciencial. É Emmanuel que fala que tudo que acontece na mente, no cérebro espiritual, se transforma na consciência profunda quando é nobre.
E o que hoje chamamos de mente, ontem chamávamos de perispírito. E o que hoje chamamos de perispírito, ontem chamávamos de corpo. Se tudo cresce e evolui. Tendo essa certeza, com esses luminares, e sabendo com Kardec que um pensamento bem arquitetado me coloca em conexão com todas as minhas vivências, com tudo que já fui, sou e serei, porque passado, presente e futuro são criações ou necessidades nossas. Então, quanto mais nobre for a intenção, quanto mais extenso for os benefícios que essa intenção vai proporcionar a todos, não só a mim, mais profundo eu vou buscar na minha essência as diretivas ou as potências necessárias para a construção daquilo que almejamos. Quanto mais reclamarmos, lamentarmos, mais no passado estaremos. Porque se não existe em Deus, na espiritualidade, em parte alguma, um tribunal que julga o ser humano, somente a sua consciência é esse tribunal. E o único juiz que vai estabelecer a condenação é quem está julgando. E o tribunal é na consciência da alma, não é o espírito que a julga. É ela que vai fazer o balanço do que prometeu ante o que não fez e o que fez. Então, inspirem, se acalmem e com esta atitude que Marcos chamou de olhar, olhai. Observe, intencione o que almejo. Onde está a solução para o que eu pretendo? Criou a ambiência, o conteúdo chega, num relance. Se realmente eu quero colocar a mão na massa. Prepare a ambiência. E agora, já que olhou, observou, escolheu, elegeu, vigie o que você escolheu. Se era a verdade como régua, a caridade como processo de autoiluminação, o amor como essência e lei, a fé como instrumento de construção. Vigie e ore, trabalhe para fazer acontecer. O pensamento consciente busca na essência a solução e às vezes na natureza a matéria-prima e constrói a realidade quando não condena a si próprio, porque Deus não nos condena. Se assim fosse, o que seria de Saulo de Tarso? O que seria de Francesco de Assis? De Santo Agostinho? O que seria de vários outros, como Mahatma Gandhi, que era violento? Mas o contrário, o violento tornou-se pacífico e pacificador. O soldado que foi para a guerra, que viveu também as experiências da prostituição, no alcoolismo, na vadiagem, e hoje é o nosso Francisco de Assis. O Agostinho, que foi advogado, estudou o direito e defendeu, certa feita, alguém que era criminoso, que ameaçou a sua esposa. O defendeu. Ele saiu livre, voltou lá e matou a esposa. E o filho falou: o que você fez?
e entre outras coisas que o chocou. Hoje é o que é. E assim como o nosso Paulo de Tarso. Então, por mais que seja desastrosa a atitude de agora há pouco, Deus permitiu para o nosso crescimento e para o contexto que nos envolve. Não existe nada de promíscuo ou inferior dentro de nós, segundo Joana de Ângeles. Existem as minhas criações, experiências e vivências. Ciente do que tudo que condeno no outro, ou julgo no outro, estou condenando a mim mesmo, porque o que agora julgo, a lei me obrigará a passar pelas mesmas experiências, com agravantes de acordo com o meu conhecimento. Inspirem, se acalmem, tudo está em paz. Queira, de verdade, fazer essa viagem no tempo, amanhã de manhã, para o futuro, na parte da tarde, para o passado e depois no domingo, o nosso eterno presente. Gratidão infinita a todos, aos nossos internautas, e o Crispim assume para fazer a propaganda do peixe dele. Vamos reativar os nossos propósitos, como fomos aí preparados agora, percebendo passado, presente e futuro em nós. Só de ter essa consciência de que você é o que foi, é o que é e pode ser o que quer ser. E para fazer isso, vou fazer a propaganda que ele pediu. A maioria de nós tem muita dificuldade de se auto-perceber. E uma das coisas que facilita isso é compreender um aspecto que todos nós temos e que vou tentar colocar isso para nós agora. O que nós temos que é igual em todos e que faz com que cada um de nós, sendo portador disso, não alcança tudo que deseja. Vejamos bem, quando entramos na vida corpórea e assumimos essa personalidade, o que você trouxe? Vocês sabem? Sim ou não? Sabem? Não sabem? Querem saber? Vocês sabem. A hora que eu começar a falar, você, mas é isto? É. Está lá no Evangelho. Tem uma lição lá no Evangelho segundo o Espiritismo que os Espíritos dizem o seguinte: você veio, mas tem algo que você trouxe que você não adquiriu aqui. E o que nós adquirimos aqui? O corpo. E nós introjetamos nesse corpo essa persona. Ora, mas o que você trouxe? Vou perguntar. Vocês me respondem se quiserem. A emoção de vocês é igual à das suas mães? E de seus pais? Sim ou não? Não. E a inteligência? E o sentimento? Peraí. Também não. E a inteligência? Ah, então me responda, de onde vocês trouxeram? Hã? Então, não importa de qual orbe nós viemos, isso é patrimônio inalienável de cada um de nós. Por isso que quando a gente vai pegar os ensinamentos do Evangelho ou dos ensinamentos dos Espíritos, você começa a perceber, falar, mas parece que eu sabia isso, é tão simples. Não é assim com vocês? Essa mesma coisa é comigo. Há tempos a gente vem fazendo um evangelho, tentando melhorar os nossos sentimentos. E qual é a grande bronca? Pô, eu estou tentando tal, mas eu não me sinto bom ainda. Sendo que a sua emoção, o seu sentimento e a sua inteligência é patrimônio inalienável seu. Por que você não aumenta isso?
É porque você confunde com o corpo. A sua mente não sabe separar isso. Quais os primeiros passos? Domar o corpo. Para que a sua mente perceba dentro dessas tendências pessoais e personalísticas, ou o seu ego, o nome aí eu não vou entrar muito em questão, mas vamos assim, sentir muito próximo tudo isso que o Sebastião falou, porque na realidade isso são níveis e estados de consciência que cada um de nós temos. Ou isso está dentro da sua emoção, ou isso está dentro do seu sentimento, ou isso dentro da sua inteligência. Então, emoção, sentimento e inteligência, isso aqui forma a razão e a consciência. O que você faz com isso na sua vida? Você fica preocupado com a vida física, então você se restringe a sua vida nas 3 dimensões: comprimento, largura e altura. E você fica preso nesse processo. Quando nós, a maioria, eu penso aqui que somos motoristas e dirige. A hora que você está dirigindo, quanta coisa você pensa, alcança, entende e continua dirigindo. Isso é o seu corpo. Percebe isso? E quantos insights de pensamentos nós temos nesses momentos? Oh, eu entendi isso. Ou então, quando deixamos o corpo descansar em decúbito dorsal, né? E aí, em outro estado de consciência, você vai absorver coisas que aqui você não faz. Então, o que é ser espírita? É compreender que o seu espírito é o governante de todos esses aspectos. Nós sabemos fazer isso? Não. Nós não temos consciência do que as emoções nos fazem tomar atitudes. Aliás, temos consciência, mas não domamos. O problema é domar. E depois de domado, é como diz Roberto Carlos, o domesticado esquece o risco. Aí acomoda de novo. Então a gente está sempre em conflitos, porque você não cria em harmonia a sua emoção, o seu sentimento e a sua inteligência, para que a razão que pega isso e te dá um estado de consciência, você começa a perceber, realmente eu não sou tudo isso, eu não sou esse corpo. Aí você começa a domar ao que você quer. Aí você cai na consciência do presente. E aí você gera, de novo, dentro do corpo, na base das suas emoções, o equilíbrio dos seus sentimentos, ou a pureza dos seus sentimentos, e também está lá no nosso Evangelho. Se você não purificar os seus sentimentos, você não terá assistências dos benfeitores espirituais. Ponto final. E a gente fica aí nessa, não, mas você quer, eu faço culto, eu rezo, eu peço, os espíritos não me ajudam. Não, você é que não tem consciência da coisa e não cria ambiência. Então, desde o seu corpo, átomos e moléculas, como o nosso irmão está falando, tudo isso já está predisposto a alcançar esses patamares. Mas se você não abrir a sua taça da doçura da vida, ou da alegria, ou da justiça, ou da caridade, ou da bondade, qual o espírito que vai vir te ajudar? Qual o propósito? Você não tem nada para oferecer para ele. Então a vida é um mercado em que as energias têm que ser harmônicas desde o corpo até o espírito. Porque aqui, ó, corpo, emoção, sentimento e inteligência. Qual o próximo passo? Espírito. Olha a distância do espírito ao corpo. Então esses 3 espelhos, se tiver sujo, o que sai daqui não chega aqui. E aqui cria interferência em que esse aqui não pode, através desses, deslustrá-lo ou desequilibrá-los para que a coisa saudável chegue aqui. Então ele não consegue traspassar. Eu não sei se ficou simples ou se eu consegui ser claro no que eu estou pensando em passar para cada um de nós, porque eu também preciso muito disso. E eu consegui esses conhecimentos, eu não sei igual o Sebastião dizer essa coisa agora que estou a falar. Eu peguei isso em dimensões que eu não sei. Aliás, sei, mas não quero revelar. Porque é meu. Não é egoísmo. Eu alcancei isso. E eu coloco isso para os meus irmãos mais próximos e falo assim, mas como é que faz isso?
Falei, é você começar a praticar e ter consciência da como você faz das suas emoções, o que você faz, dos seus sentimentos, como você trata os seus sentimentos que você emite em relação a alguém, em relação a si mesmo. E tem hora que isso aqui, purificar sentimento, é uma das coisas mais difíceis. Os animais chegam aqui, nos atrapalham, você já fica irado. Pô, esse bicho devia estar lá. Isso gera sentimentos, isso gera emoção. E a sua inteligência fica transtornada. Olha como é. Coisinha simples. Não estou criticando, nem estou dizendo, mas estou pegando um exemplo que nós estamos vivenciando. Isso agita a nossa emoção. E se você não respirar e não segurar, você impulsiona. Você impulsiona e depois o seu sentimento, você fala o indevido, usa a inteligência inadequada e você é excluído. Isso gera o que para o corpo? Doença. Simples assim. Simples assim. Então as pessoas não compreendem o que é o Evangelho. E vou dizer mais umas besteiras como todas essas que eu disse agora. O Evangelho não é propriedade de ninguém. É de quem o criou. Em termos de propriedade dentro da nossa concepção. Não tem religião que é dona do Evangelho. Porque o Evangelho é o nosso coração ou a nossa essência divina praticando aquilo que você veio aqui executar. E como ele disse aqui agora há pouco, o corpo vai se purificar? Vai. Como tem, a maioria de nós sabemos, tem muitos corpos aí que a terra não comeu. Uns pela deficiência involutiva e outros por excesso evolutivo. Por que a terra não aceitou? Porque é algo que pertence a ela, ela pode fazer o que quer, porque ela tem consciência. Eu vou dar o exemplo de um. O corpo de seu Eurípides está intacto até hoje. Conhecem vocês, como espíritas ou não, alguém tão caridoso tanto quanto Eurípides Barçanufo? Então aí a gente começa a compreender que trabalhar a caridade não é dar alguma coisa. Pode ser? Pode. Ajuda? Ajuda. Mas qual é a essência da caridade? Pureza de sentimento. Quanto mais puro você fizer isso, mais hábil você é dentro das forças da natureza, como Francisco de Assis e o próprio Sr. Eurípides. Ele salvou o cara que ia assassinar ele. Aí a hora que ele estava salvando o cara, falou, o senhor mesmo, Sr. Eurípides, que eu vou confessar para o senhor, eu estava pago para te matar e o senhor me salva? Então o mundo traça através do sentimento a relação de sintonia e de sincronismo em que os nossos sentimentos, emoções e inteligência nos educa. Por isso que o espírito tem que ser cultivado, independente da sua religião. E todos nós somos possuidores disso. E isso é um estado de consciência avançado. Quem não a tem ainda precisa trabalhar e suar mais um pouquinho para alcançar esses requisitos próprios da sua individualidade. É como diz Gibran, Khalil Gibran, o amor passa por vós, mas não é de vós. Aprenda a usá-lo e fazer aplicar nos seus tributos de vida, na sua emoção, no seu sentimento e na sua inteligência. Porque é isso que vai te configurar perante toda a estrutura da vida. Tudo bem, Santa? É o que eu compreendo do que esse nosso irmão está falando tudo isso. Aí vocês escutam isso e pensam, mas como é que é essa história de altas dimensões, cento e tantas? Tá? É exatamente isso. Simples assim. Ele falou para mim fazer propaganda do meu, agora eu estou em liberdade, eu não estou indo contra o que ele está falando, eu estou querendo dar habilidades e níveis de pré-requisitos para vocês compreenderem o que é estar no passado, viver o presente e projetar-se no futuro. Quais os elementos que vocês têm dentro da emoção, dentro do sentimento e da inteligência para que o seu espírito seja livre e construa? Rezar é fácil, minha gente, papagaio também reza.
cavalo também faz cálculo. A raiz quadrada foi extraída por um cavalo. Dentre as inteligências dos animais, é o mais calculado dentro dos conhecimentos. Está aí dentro do livro que os espíritas nos trouxe. E também a ciência já provou isso. Então o ser humano ele é dotado de padrões e elementos que o configura como um deusinho. Por isso que ele disse que nós somos deuses. E realmente somos. E o Jesus disse isso. Vós sois deuses e podeis fazer muito mais do que eu faço. Abrir evangelho e cultivar o culto em nossa casa, além de um dever, uma obrigação e uma caridade para nos dar melhor compostura de vida crística em nós mesmos, é uma forma de se educar. Não é um processo religioso, porque o evangelho não é propriedade de religiões, nada contra, nenhum ismo. Porque eu fui pesquisar hinduísmo, budismo, islamismo, cristianismo, tudo igual, com palavras diferentes. Falei, então, a coisa está em mim. Ou eu faço, ou eu não faço. Aí, quando eu entrei no Espiritismo, que os Espíritos mandaram assim, meu jovem, você tem isso, isso e aquilo, você precisa trabalhar. Falei, mas que desgrama, eu trabalho, eu pago minhas contas, eu faço isso. Eu fui entender isso 10 anos depois. Então, o ser humano precisa começar a compreender o que é ele em si, dentro desses aspectos da sua configuração biopsíquica espiritual. Porque é fácil deixar a sua inteligência julgar tudo. Mas você tem que ter o equilíbrio entre os três, porque se um dos três sujar, esse adoece. E se um dos três tiver nublado, esse fica em dificuldade. É o deusinho aqui, o espírito. Então, independente daquilo que você crê, acredita e acha que vai alcançar, e vai, porque você é Deus. Mas compreenda isto. Esse aqui é o tripé da sua evolução. E quanto mais você executar isso e começar a criar um equilíbrio entre esses três elementos que está embutido ou imanente ou permanente dentro de nós, você não tem justificativa perante a espiritualidade se você desencarnar aqui, chegar lá e falar assim, não, eu não fiz isso, não está escrito em você. Porque a emoção você não vai tirar de você, o sentimento é seu, a inteligência é sua. Qual o julgamento que vai ter? E tem uma lição realmente no livro Fonte Viva que fala no serviço cristão. O cristão vai ser julgado pela sua própria consciência, uma epístola de Paulo. No livro Fonte Viva de Emmanuel. Pode pesquisar. Lá ele não fala isso, mas está lá. E o que eu entendo hoje, por todo esse trajeto de vivência desses ensinamentos que a espiritualidade nos traz, é uma dificuldade muito grande de aceitar a gente. Basta abrir os olhos e você comete erros, falas indevidas, pensamentos inadequados, atitudes impróprias. Eu falo para os meus amigos que estudam comigo mais próximo lá da minha habitação. Olha, você conhece o ser humano pelo andar, pela fala, pelo olhar. Mas principalmente pela fala. Porque a espada da língua não tem caroço, mas corta pescoço. E você começa a falar da amiga, de repente você fala coisa que você não queria, que vem lá do fundo das suas emoções inadequadas. Aí você começa a entrar no sentimento e fala assim, você está vendo como é que ela ama o esposo ou deixa de amar? Viu como é que ela trata o filho e a filha? Olha o que você está criando. A vida é dele. Mas você está cuidando disso em você? Duro, né, Santa? Pensa para essa criatura que está falando aqui a dificuldade. Tem dia que a minha esposa pega eu chorando e realmente vem aqui na garganta, dá um nó. Você percebe pensamentos e sentimentos que você gerou. Isso é emoção. Isso é zelo do instinto. Isso é o instinto dele, ele tem que se defender.
Porque o instinto é a emoção mais primitiva. E nós temos instintos. E nós estamos mais próximos da origem da manifestação da vida do que da meta final de chegar. Aí está a nossa dificuldade em controlar esses 3 aspectos. Tem hora que você tem tanto amor, você pensa, mas será que é o mesmo? Nossa! E aí é o que eu digo lá para os meus amigos. Você quer ver uma pessoa educada? Eu vou pedir permissão aos astronautas aí para sair um pouquinho, que eu tenho que mostrar exemplo. Fulano, tudo bem? Tudo bem. O que você quer comer? Só no pisar você já vê o nível de emoção. E você, tá bem? Não fala baixo. Não sabe andar calmamente. Não sabe pisar no chão com educação. Você que é bailarina, não é ensinado isso para tu? A maneira de pisar no chão, usar realmente os pés. Qual a região mais própria? Essa moça aí mexe com isso. Por quê? Tem que educar o corpo. Então nós somos aí, gente que gosta de animais e cavalos, por exemplo. Se você quer um animal educado, quanto melhor a raça, mais pura, mais dócil e mais inteligente ele é. Quanto mais primitivo e piquira é o cavalo, menos você educa. Então nós estamos em que níveis de nossas raças? No piquira, no quarto de milha, no manga larga ou no árabe? A vida é assim. E a gente fica aí dentro dessa convulsão de informações que a vida tem e como é que você relaciona com essas informações. A pessoa para mim disse aqui hoje, tudo isso é informação, se não souber usar a informação, realmente. Você tem que ter informação, mas vai ser saber como que você vai trabalhar ela, em que nível aqui, ó. Às vezes até o que eu falo aqui, não sei se vai despertar um tônus vibratório aí dentro e você vai ficar com aquilo na cabeça, mas será que eu consigo isso? Sim. Daqui a 10 anos. Não, Crispim, mas eu quero amanhã. Esquece. Esquece. Emoção, sentimento e inteligência você não transforma de um dia por outro simplesmente porque você assistiu uma palestra. Nunca. É coisa de 30, 40 anos para você começar a perceber que você já tem um certo equilíbrio de emoção, uma pureza de sentimentos e uma inteligência menos sagaz, menos esperta, menos viciosa. Porque a inteligência é o Lúcifer dentro de nós. E nós seguimos o sentimento ou a inteligência? Me respondam. Tudo que você faz baseado na inteligência. E é isso aqui que dá tiro. O culpado é ela. É esse país que está fazendo isso. É aquele fulano que faz aquilo. Olha cá. Ó. O que é isso aqui? Representa o quê? Inteligência. E seu sentimento? Você esqueceu? E olha bem. Qual o maior dedo da mão? Sentimento. E você obedece quem? Aqui. Qual que é o dedo mestre da mão? Este. Ele dá o equilíbrio para cá e para cá. Tem uns ditados antigos aí que diz assim: pai rico, filho pobre e neto sem nada. Então, quer dizer, a inteligência ela declinou. Olha a caída. Mas se vir para cá, já muda. Olha o desnível. É aqui, daqui para cá é menos. Por isso que as construções baseadas na força do espírito, com sentimento puro, com emoção bem delineada, a riqueza ela tem mais equilíbrio nesse nível. Mas se vir para cá e usar a inteligência e querer ser esperto, vai nos cartórios e vê quais os grandes problemas. Não é assassinato, é litígio de ou é barra de terra, ou é barra de ouro, ou é barra de saia. É as 3 barras. E para você educar e ter um equilíbrio entre essas 3 barras, você precisa disso. 3 de novo. E o equilíbrio do mundo é feito em 3 dimensões. Passado, presente, futuro. Querem equilibrar? Tente fazer isso. Tudo bem? Perguntas?
Tenho dito, porque só isso aí já dá para ruminar a noite inteira. Pois não. Você fala passado, presente, futuro. Será que não somos nós que precisamos dividir para compreender? É o processo didático que está aqui. Ou você aperfeiçoa essa para que dá sustentação ao sentimento, porque toda emoção gera sentimento, e sentimento gera pensamentos que vai para a inteligência, que dá equilíbrio na razão para poder dar o equilíbrio no todo. Se não fizer isso, está enrolado. Espiritualmente falando. Consegui responder? Mais alguém? Namastê. Dona Isabel, seu Luiz, quando vocês começaram a ouvir os programas na Rádio Boa Nova? Eu comecei. Quando, mais ou menos? 16 anos, até mais. Então, o namoro começou com ela. Mas está aqui a Cristina, representando o Centro Espírita Semeador. Depois, as pesquisas do psiquismo da região começou a Semeador há mais ou menos 15 anos atrás. Depois nós voltamos, como que chama o outro, Cristina? O centro mais antigo, o Fora da Caridade. Depois voltamos e depois é que chegamos aqui. E só conhecemos o Semeador por conta do José Francisco lá de Colina, que nos trouxe na região. O Fora da Caridade, a Valmisa, que mora em Rio Preto. Então a nossa gratidão a todos que participaram para que hoje isso pudesse estar acontecendo e vocês que estão presentes. E uma coisa precisa ficar gravada na mente de cada um. Se tiverem dificuldade de parar de trabalhar e ficar lamentando, aí é que vai pesar. Então, se os desafios, a dificuldade aparecer, morra no eito, como nós falamos lá em Minas Gerais. Se é um boi, morra com a canga no pescoço, tentando puxar o carro, mas não queira fugir. Porque a assistência espiritual é proporcional ao esforço bem direcionado. É Joana de Ângeles. Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais. Começou a reclamar, é acusar a Deus que ele errou. Por que não eu? Ao invés de falar, mas por que eu, Senhor? O que eu fiz para merecer? Então a vida está te convidando a crescer, envia os desafios. Inclusive, Joana de Ângeles tem uma obra que chama Vida. 2 pontos. O que vem após os 2 pontos é o quê? Explicando o que tem antes, não é? O que é vida? Desafios e soluções. E na vida, nada para. Tudo é movimento. Se você parar, o progresso te atropela. Então, nunca esqueça. Os desafios apareceram, busque as soluções e não lamentações. E as soluções dos problemas estão no futuro. O passado gerou aquela situação. E a solução está em saber olhar depois da cortina. E é uma delícia andar um pouquinho na frente do tempo. Vocês não queiram imaginar o quanto é bom. E qualquer um pode, porque eu vou terminar com a leitura de Joana de Ângeles. Se a minha consciência extracelular trabalhou, agora está apta. Então veja Joana de Ângeles, tudo isso que nós falamos. Ela fala que quando ocorre o despertar da consciência, sabe-se como proceder.
como fruto da análise das circunstâncias e dos benefícios ou prejuízos que as decisões podem proporcionar. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Que às vezes vocês pensam que é só um ou outro que pode conseguir esse processo de despertar de consciências. Então ela começa assim: por meio da reflexão, descobre-se o indivíduo conforme o é e quanto poderá fazer-se em benefício dele próprio, a fim de alcançar níveis mais grandiosos e compensadores que lhe estão destinados pela própria vida. Crê-se indevidamente que somente os indivíduos superiormente qualificados podem experimentar essa alegria, essa vivacidade, o triunfo sobre os conflitos. Ledo engano. Portanto, esses bens estão ao alcance de todos quanto realizem atos de enobrecimento e esforcem-se para lográ-los. Cada ato bem conduzido oferece a compensação do resultado exitoso. O homem e a mulher vazios necessitam de terapia própria para a recuperação da finalidade existencial na qual transitam. Bastam-lhes tentar e insistir até conseguir. Abraços de luz e paz. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.